Então, agora sim a gente vai falar de blockchain. E, afinal, o que é blockchain, gente? Blockchain nada mais é do que o que o próprio nome diz, uma cadeia de blocos. Aproveitando, no paper do Satoshi Nakamoto nem existia a palavra blockchain, tá? Era cadeia de blocos. Então, a gente tem os blocos ligados uns aos outros através de do que eu falei, que é o hash, né? Então, já eu explico melhor esse negócio que é o hash, mas ainda é que assim, tudo que está nesse bloco, ele gera um hash, que é aquele proof of work ali em si. Aí, o que foi gerado no bloco 1, ele vai aparecer no bloco 2, então ele influencia o bloco 2, e assim sucessivamente. Aí, esse último bloco aqui, ele tem o hash desse, que tem o desse, que tem o desse. Se alguém tentar mudar alguma coisa lá naquele primeiro que aconteceu, tem que mudar tudo que aconteceu depois. E lembra da história do consenso? Toda rede tem que gostar disso, tem que aceitar, senão não consegue mudar. Por causa disso que a gente fala que o blockchain é imutável. Porque para você conseguir mudar alguma coisa que já está lá e que já foi validada, você teria que ter aí um conluio da rede, lá, alguma coisa negativa de mais da metade da rede querendo fazer coisa errada. E o mais legal, o custo de fazer coisa errada é muito caro, gente. É mais barato ser certo. E isso que é fantástico. O negócio foi criado de maneira que o certo é o melhor, é o mais barato, é o melhor que você tem a fazer. E bom, eu falei para vocês das transações, né? Principalmente quando a gente está falando de Ethereum, eu gosto de falar que as transações, o Ethereum ele é uma máquina de estados. Então a gente tem fotografias de algumas situações que estão acontecendo, que são as fotografias do blockchain. Então o que muda então, de um bloco para o outro, de um estado para o outro, ele é chamado de transação. Então, se eu estou, por exemplo, deste lado da sala, eu posso ter uma fotografia aqui. Se eu vou para este lado da sala e eu tenho outra fotografia, o que tem que acontecer para eu sair de lá e vir para cá? Uma transação. Então, tem que ter uma transação, essa transação vai ser validada no blockchain e na próxima fotografia eu agora estou do lado de cá. E eu não paro nesse ponto que eles fizeram para mim, é difícil. E aí, essas transações que alteram esses estados é que fazem isso, então, nos blocos. Então, a gente tem as fotografias dos estados globais, que seriam esses banco de dados em determinadas posições, né? Com as contas, com determinados saldos, com determinados status, situações. E a gente tem os blocos com as transações que estão fazendo estas alterações. Então, bom, quando a gente fala em blockchain, a gente pode falar algumas coisas, assim. Eu posso falar que ele não é uma tecnologia só, a gente pode falar num conjunto e a gente tem 3 pilares básicos, que é a questão da computação distribuída, a questão da teoria dos jogos e, como eu falei, e a criptografia, tá? E, gente, eu descobri que eu não vou conseguir ficar ali, porque eu preciso olhar o que está escrito aqui. Então, quando a gente fala em sistema distribuído, é só para a gente fazer essa diferenciação, então, do que é centralizado, onde se eu quiser destruir, eu vou jogar uma bomba num lugar só, para o que é descentralizado, onde eu tenho alguns focos e eu vou ter que jogar, então, 10 bombas, não uma só. Ou quando eu estou falando do distribuído, eu estou falando que todo mundo se conecta com todo mundo. Isso significa que para você conseguir destruir uma rede, você tem que destruir todos. Não pode destruir só um ou só os maiores, tem que destruir tudo. E por isso que a gente fala que o conceito do distribuído no blockchain é o que dá força para que ele nunca seja destruído, para que o blockchain exista para sempre. Tá? E aí, lembra que a gente falou então do livro Razão, que é esse registro de transações. A gente tem ele distribuído, espalhado por todos os nós que querem, então, ter uma cópia disso. Aí, no intervalo, um menino me perguntou como é que um nó descobre outro nó. Eu já não sei quem foi, mas a pergunta foi na minha cabeça, né? Daí a gente já resolve. Então, como é que acontece? No software que a gente roda o nó, ele tem várias coisas. Então, imagina que assim, existem softwares distintos, né? Para o próprio Ethereum, o mais popular é o Geth. Muitas vezes eu crio uma rede privada na turma, eu não vou fazer isso dessa vez, então eu precisaria do curso longo de 48 horas. Mas
esse software, uma das coisas que ele tem é aquela área das transações não validadas, que é a mempool. Outra coisa que ele tem é uma parte que a gente chama de broadcast, que é para enviar. O broadcast ele faz duas coisas. Ele pega a transação que ele recebeu através dele e manda para todo mundo e avisa: ei, eu tenho uma transação aqui também. E ao mesmo tempo, ele fala para os outros nós do tipo: ei, eu existo. Geralmente, esse nó principal, esse software, ele já tem dentro dele alguns nós, alguns endereços, alguns IPs de nós que estão na rede, que são válidos, que são até dos próprios criadores desse tipo de programa que está rodando nó. Então, por exemplo, o Geth, que é o que eu falei que a gente mais usa, né? Então, dentro do Geth, ele já tem os IPs de outros nós válidos por eles. Então, esses são os primeiros nós. A partir desses nós, você vai ser identificado por eles e você vai ser identificado pela rede inteira. Então, é assim que um nó descobre o outro. Geralmente, você consegue configurar quantos nós você quer descobrir. Então, eu quero me comunicar com 5, com 10, com 25. Depende até da capacidade do seu computador também. Tá? Quando a gente faz rede privada, a gente até pega a identificação de cada um e passa para os outros para que todo mundo esteja na mesma identificação. Tá? E uma curiosidade, por exemplo, de rede privada para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar do BCPF, BCNPJ, que é do governo, criado pelo DataPrev, e que é a atualização dos CPFs e dos CNPJs através de uma rede blockchain. Eles não usam simplesmente para guardar o CPF, eles usam para fazer um broadcast para os outros órgãos públicos das atualizações do que aconteceu no CPF e no CNPJ de alguém. Eu comecei a dar aula para eles pela Blockchain Academy em 2018, eu dei muitas aulas para eles têm um centro de formação em Florianópolis, já fui lá dar aula para eles, e eu tenho um super orgulho desse projeto, porque é uma rede privada de Ethereum, gente. Não é outras coisas até mais corporativas, é uma rede que a gente conseguiria construir aqui, uma igualzinha, e só a gente ter acesso, é isso que eles usam lá, uma rede desse tipo, que sobreviveu às atualizações monstruosas da pandemia, por exemplo. Que foi muito legal isso. Fala. Espera o microfone, por favor. Oi, alguém liga o microfone ali, por favor? Tá ligado? Não tá ligado, não. Eu posso falar? Pode falar. Uma dúvida que eu sempre tenho nesse tipo de discussão, assim, principalmente quando envolve um órgão público, é o processo decisório de usar ou uma rede pública, ou usar uma blockchain pública, né, como a Ethereum, ou uma rede funcionável, assim, tipo um Hyperledger. Né? Então, nessa interação que eu já tive, que órgãos públicos tendem a conferir um nível a mais de controle, tipo uma blockchain funcionável. Se pudesse falar um pouco desses trade-offs aí. Então, não, eu vou deixar isso para, sei lá, algum outro momento, porque não é foco do nosso curso, o nosso foco é Ethereum e coisas relacionadas a Ethereum. E no máximo que eu posso falar é coisas como isso, que assim, eu posso usar toda a estrutura do Ethereum para criar uma coisa privada, mas eu não vou entrar nos outros não, tá bom? Não agora. Você consegue, inclusive, ter esse tipo de controle desse bloco, assim? É possível, sim. E aí, bom, falando das coisas técnicas, né? Então a gente falou de sistema distribuído, criptografia. O que interessa para vocês são esses 3 carinhas: hash, chave pública e privada, a Bárbara já falou, e a Merkle Tree que eu vou falar um pouquinho. Então o que é esse tal do hash, né? Ele é, primeiro, aí, só um parênteses, os 3 que estão ali, Bárbara, distribui, põe um monte de adesivo nas mesas, e eu quero uns 10, 20 aqui comigo, tem gente aqui que não recebeu, o Jordan deu só para metade, tá todo mundo querendo. E volta aqui então, hash, ele é determinístico, ou seja, ele é sempre gerado igual da mesma forma. Gerar um hash é uma coisa muito rápida, ele é de mão única. Então, a partir do hash, a partir do valor original, eu gero um hash. A partir do hash, eu não volto ao valor original. Tá? E como eu até comentei com vocês antes, se eu colocar um espaço que ninguém vê, a saída do hash é uma coisa completamente diferente, não parece que ele é aleatório.
e ele depende do tipo de hash, tá? Mas o que a gente usa em blockchain, ele é resistente à colisão. Não me falem de computação quântica agora, não vou entrar nesse ponto, tá? Mas ele é resistente à colisão, ou seja, duas coisas não geram o mesmo hash, tá? E eu vou até sair um pouquinho daqui para a gente fazer uma brincadeira prática, de novo, e eu sei que eu lembrei que a minha tela sumiu, hoje é uma grande evolução. Que é o seguinte, a gente vai... A gente vai aqui, ó, nesse blockchain demo, tô colocando ele lá no pad para vocês. Ó, que legal, a Bárbara já colocou todo o material da MetaMask lá, eu tô ali embaixo agora. Linha 186, copia e cola o link do hash. Deixa eu fazer isso aqui com vocês. E eu vim direto nesse... Tem várias coisas aqui em blockchain, eu não vou fazer todos, vocês podem brincar depois. Mas aqui, por exemplo, eu vou escrever documento. E poderia ser uma transação, poderia ser o que for. Então eu tenho um determinado hash gerado aqui embaixo. Tá? Se eu mudar para documento 1, muda tudo, gente. Muda o início, muda o final. E se eu mudar para documento espaço? Já era, é outra coisa completamente diferente. E eu posso pegar e escrever isso 500 mil vezes? Ixi, fiz uma bagunça, mas ó, que legal, ó. Não interessa o tamanho da minha entrada, a minha saída é sempre igual. Então isso é outra coisa super legal aí. Então eu tenho a mesma saída. Então a gente pode ter, dependendo do tamanho da transação, das informações que tenham nela, a saída é sempre do mesmo tamanho. Aí é isso que eu queria que vocês brincassem um pouco. Depois a gente tem a ligação dos blocos, eu vou passar um pouquinho rapidinho até sobre isso. Mas eu tenho, ó, nos blocos aqui nesse dado eu colocaria as minhas transações, por exemplo, e essa mineração, ele está gerando um hash. Esse aqui ele está verdinho porque já tem. Agora, se eu escrever então aqui a transação 1, ficou bem fraquinho, tá? Mas ficou vermelho em volta. Porque agora, esse hash que está aqui embaixo, ele não é mais válido. Aí eu vou pedir para minerar. O que ele vai fazer? Ele vai achar um nonce que vai deixar o meu bloco válido de novo. O bloco inválido, os outros nós da rede não vão aceitar o seu bloco, eles não vão querer. Então você tem um bloco que você tem, ele está até um determinado da rede, mas a rede não cresce a partir do seu bloco, ninguém quer saber de você, então não serve para nada. Então a rede, ela cresce de acordo com os blocos válidos, porque as pessoas só adicionam blocos válidos nas suas cadeias, né, nos seus nós. O próprio software faz isso, né? Quando eu falo pessoa, eu estou falando do programa que está executando o nó. Tem algum? É o meu que está mais válido? Não. Professor? Oi? Então, a gente não tem a hash function, só a rede que tem. A gente tem que tentar achar a chave do hash. Então, a função de hash, o algoritmo que gera um hash, isso é público, qualquer um pode ter. Então, eu não consegui entender a pergunta. Então, a validação... Olha, ela está indo embora com... O microfone não está funcionando nesse? Tá bom. Eu falo mais. Tá bom. A verificação do hash é na rede blockchain, mas Isso. a verificação do hash é aleatória. Não, então não é aleatória, assim, cuidado com isso. Parece aleatório, mas não é. Você tem uma determinada entrada e você tem uma função de hash, ele vai te gerar uma determinada saída. A mesma entrada sempre gera a mesma saída. Portanto, depois, para gerar, é tentativa e erro, porque você tem que fazer aquela regra de que o hash tem que começar com x zeros, por exemplo, tá? Mas depois que você já sabe qual é o nonce que gera o bloco com aquele x0, qualquer outra pessoa da rede verifica isso com uma facilidade muito grande. Então, demora para gerar e é fácil de verificar pela rede. Essa é a ideia. Mas cuidado que assim, não é aleatório. Tá? Existe uma regra. É uma função matemática? Bom, é uma função matemática. E você pode, eu não vou explicar essa função, mas você pode estudar e ver qual é. Tá? Enquanto eu estava falando com vocês, vocês viram que assim, ele está verdinho de novo, ó, o nonce aqui é aquele 7187, meu hash tem 4 zeros no início. Então
Então, eu tenho que ter no mínimo isso para o meu bloco ser válido nesse caso. Se eu mudar agora de novo, colocar qualquer coisa na minha transação, tem que gerar de novo isso. E aí imagina que isso está em todos os nós da rede, os outros nós têm que olhar minhas transações, aprovar e ver que aquele hash realmente está correspondente, está tudo certo. Eu falei para vocês um outro ponto importante também da criptografia, é a Metal Tree, que ela é uma árvore de hashes. Então a ideia isso é a forma como eu pego os hashes das transações e compacto para eu ter um hash único no bloco. Tá? Então eu vou direto para a parte prática disso, que seria isso aqui. Então, por exemplo, eu tenho esse bloco aqui, essa raiz de transações, ela tem um hash de várias transações. Aqui tem 4 transações, aí eu tenho um hash de cada uma, a cada 2 hashes gera um hash para cima, então a gente está falando de uma árvore binária, né, de 2 em 2, até que lá no bloco eu guardo somente um hash com todas as transações. Mudou alguma coisa nessa transação, o que tem que acontecer? Vai recalcular esse e esse de cima. E aí a gente garante, a gente tem a confiabilidade dos dados em função de que para mudar alguma coisa numa transação você tem que mudar tudo, basicamente, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, o hash do bloco anterior, que garante que se alguém tentou mudar alguma coisa no bloco passado, tem que mudar nesse também. E normalmente são essas 4 informações principais, a data, a hora do bloco e esse nonce, que é a tentativa e erro que eu mostrei para vocês, tá? E isso, por exemplo, por validação, às vezes, se você tem os hashes de cima calculados, se eu quiser, por exemplo, validar esta transação, eu não precisaria recalcular tudo, né? Eu poderia calcular o hash dela mesma e dar do lado, recalcular esse. Mas se eu já tenho esse hash aqui, eu não preciso recalcular também. Do lado de lá, eu não preciso fazer aqueles 4. Eu posso pegar direto a raiz para daí verificar que aquele de cima está válido, por exemplo. Então, isso aqui, em verificação, ele é rápido, eficiente. Aí, a última coisa que eu queria falar para vocês, para falar a verdade, eu já falei muito, mas quando eu falo sobre consenso, eu estou falando sobre a teoria dos jogos, que a gente está falando, então, sobre esse estudo de tomada de decisão entre os indivíduos e as probabilidades aí, assim, das coisas serem válidas, né, quando a gente está falando de blockchain relacionado a isso. Então, geralmente, para blockchain, para esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, a gente fala em 50% mais 1. Então, a metade da rede mais um computador tem que concordar para que um bloco seja válido. E é isso que eu já falei, então já falamos um pouquinho disso. Proof of Work, eu já falei disso para vocês também, eu não vou detalhar mais. Mineração a gente já falou. Proof of Stake eu falei então um pouquinho só do que é, e aí vocês vão ver mais detalhes disso no Ethereum com o Skyler. Falar de Ethereum, 10 minutos para daí a gente fazer nosso smart contract, tá? Vou deixar tudo isso para vocês verem depois, lançamento do Ethereum, como é que funcionou. Então a gente está falando de novo de um blockchain que é público, como o Bitcoin, descentralizado. Já falei a diferença de que os Ethers são gerados o tempo inteiro, não tem um limite de Ether. E por que isso, né? Quando a gente está pensando em Ethereum, a gente está pensando muito na questão de que o Ether, então Ethereum, blockchain, Ether, criptomoeda. A gente precisa do Ether para, assim, a gente gasta Ethers como gás da transação, tá? Então eu preciso de Ethers para mandar a transação na rede. É isso que tem que acontecer, é isso que a gente estava pegando os Ethers da Gurley para isso, para mandar transações para a rede. E quando eu estou falando disso, ele não pode ter limite, porque a ideia, para a rede, não é interessante que um Ether seja caro. Porque Ether caro significa aplicações descentralizadas caras, transações caras na rede. E, então, não ter um limite de Ethers e que os Ethers sejam gerados o tempo inteiro, isso é positivo para a rede, para que a gente não tenha uma supervalorização do Ether, por mais que exista uma valorização aí natural. Qualquer coisa o Alex vai falar, me ajudar mais com isso depois, né? Então, isso que eu falei para vocês, Ethereum é o blockchain, a infraestrutura, a criptomoeda é o Ether. Falando de unidades,
vocês vão ver algumas horas uns números muito grandes aí. Por exemplo, o Bitcoin, ele tem 8 casas decimais. Significa que um Bitcoin ele tem 1 e 8 zerinhos, porque não existe a vírgula no blockchain, tá? No caso do Ethereum, são 18. Então, ele tem um 1 e mais 18 zeros ali. A menor unidade do Bitcoin é o Satoshi. A menor unidade do Ether é o Wei. Então, esses nomes é importante vocês saberem, essa quantidade de zeros também, porque quando a gente manda as transações, a gente tem que mandar com esses zerinhos, tá? Quando a gente está mandando valores. E o Gas, que eu não tinha explicado detalhes para vocês, eu só falei da diferença assim, de Bitcoin e de Ether. Eu gosto de definir o Gas da seguinte forma. Então, ele é um combustível para enviar a transação para a rede. Quando a gente fala em combustível, eu vou fazer uma analogia com carro, tá? Então, eu sou de São Paulo, eu venho para o Rio de Janeiro. Quantos litros de gasolina eu vou gastar para vir até aqui? 40. Então, isto é a quantidade de gás gasta. Existe uma quantidade mínima fixa para enviar Ethers, por exemplo, que são 21 mil, tá? E existe também a quantidade por transação por smart contract. Então, fazer uma multiplicação gasta X em gas. Fazer uma divisão gasta outra coisa. Guardar uma variável, o conteúdo de uma variável guarda outra coisa. Então, quantos litros de gasolina, quanto eu preciso para executar uma transação? Isso é uma coisa. Qual é o preço do litro de gasolina? Isso é outra coisa. Mas a diferença é que a gente não vai no posto mais barato. Se você quer que a sua transação seja validada na rede rápido, você vai pagar mais caro. Então, quanto mais caro você paga, mais rápido a sua transação é validada na rede. Então, a gente tem quantidade de gas price, preço do gas. E que é isso que às vezes está inflacionado ou muito difícil. O gas price ele aumentou muito de preço, principalmente depois que as finanças descentralizadas ficaram mais populares. Porque, por exemplo, você quer fazer um trade de criptomoeda, então você quer trocar Ether por DAI, por exemplo. Você não pode esperar a sua transação levar 10 minutos para confirmar, porque a cotação já mudou. Então, você precisa que a transação aconteça no próximo bloco, nos próximos 15 segundos. O que você faz? Paga um gas price mais caro. E quanto mais finanças descentralizadas, transações de DeFi tem, mais caro fica. Então, é isso que acontece na rede, principalmente relacionado aos swaps, tá? Que são essas trocas, esses trades. Depois esses sites são interessantes, a gente dá uma olhadinha neles, tá? Falando de Bitcoin com Ether, eu gosto muito de falar que o Bitcoin ele é a reserva de valor do mercado de criptomoeda. Sim, ele é a base. Que ele tem realmente maior adoção, liquidez, volume médio de trade, capitalização de mercado. Hash power é a quantidade de computadores validando transações, tá? E, por outro lado, a gente tem assim, o que vem o Ethereum? É até legal, porque eu posso falar que o Ethereum, o Vitalik, ele era bem envolvido, que é o criador do Ethereum, ele era bem envolvido até com a comunidade do Bitcoin, mas ele já enxergava que o Bitcoin podia ir além de transações financeiras e podia executar programas de computador, que são os smart contracts no blockchain. Mas não houve consenso no Bitcoin para que o Bitcoin fosse atualizado o suficiente para isso. O que ele fez? Criou o blockchain dele. Basicamente é isso que a gente está falando. Tem toda uma estrutura por trás, mas é assim que vem o Ethereum. Então o Ethereum ele vem com o foco de você executar programas de computador. Que eu já vou adiantar toda a parte de Smart Contract falando agora, sem mostrar slide. O que é um Smart Contract? Smart Contract é um programa de computador que está publicado no blockchain, ou seja, depois que eu publiquei o Smart Contract, eu não altero mais o código-fonte dele e dessa forma eu tenho uma certa confiança também de que o programa não vai mudar no meio do caminho, de que ninguém vai atualizar no meio do caminho, tá? E aí basicamente é isso. Então o Smart Contract é um programa de computador. Ele é smart? Não, não é. Ele vai fazer exatamente o que foi programado. Ele é um contrato no sentido jurídico? Não, ele não é um contrato. Ele é um programa de computador. Ele pode ser usado para representar um contrato? Sim. Ele pode ser usado como um contrato digital para dar até mais segurança para o nível jurídico? Sim, mas ele é um programa de computador. É isso que a gente tem que deixar bem claro para a gente. Tá? E é isso, eu já falei que eu queria falar de Smart Contract, vocês vão ver slides, vamos criar Smart Contract.
gente vai de novo agora. Vou fazer duas coisas com vocês. Lembra que a gente falou de olhar as transações? Oi? Ai, que bom. Obrigada, Premierizar. Voltou, né? Impede de dar uns errinhos assim quando desconecta, mas você ignora que tá tudo bem. Lembra que eu falei para vocês que tem esses explorers? Ou seja, se o Etherscan sair do ar, o blockchain do Ethereum saiu do ar? Não, ele é só um site que está indexando as transações para a gente ver. Então vamos ver, por exemplo, aqui, eu vou pegar o Igor. Cadê o Igor, gente? Esse Igor aqui. Tá? Oi, Igor. Ai, esse microfone fazendo barulho. Não precisa dar para ele não, só queria saber onde ele estava. Sou eu esse barulhinho ou não? Precisa tirar esses barulhinhos extras do microfone aí. Então, Igor, eu vou pegar a sua carteira e vou olhar a sua carteira, tá? Então, aqui, ó, eu peguei a carteira dele lá, vou pesquisar. Tem como posicionar ele melhor, é isso? Bom, então, eu estou aqui no Etherscan, peguei o endereço do Igor e a gente vai ver que ele recebeu 0,5 Ethers há 45 minutos atrás. E aí a gente pode ficar, agora passar o dia inteiro olhando o que o Igor está fazendo, se a gente quiser. Ou olhando qualquer transação da rede, qualquer coisa, de qualquer pessoa. É que normalmente eu pego uma carteira, eu não saberia que a carteira é de uma pessoa. No caso, a gente sabe ali porque estão todas listadas, é a nossa aula, faz parte do aprendizado isso. Mas é assim que a gente pode olhar endereços e daqui a pouco a gente vai publicar o nosso Smart Contract aqui também, tá? Que é o que a gente vai fazer exatamente agora, imediatamente. Eu vou tentar até fechar, porque eu estava tentando fechar as coisas aqui que não fecharam ainda. Vou pedir para vocês entrarem no remix. Nem sei de qual. Vou desconectar um pouquinho, tá? Já volto. Só para desligar tudo que eu consegui daqui. Agora vai melhorar. Vamos ver. Então tá bom. Agora a gente vai no remix.ethereum.org. Vou colocar os links no pad, tá? E você pode ir no... com segurança ou sem. Alguém já tinha colocado outro, tá bom? Ótimo. O meu tá aqui. Eu tinha ele aqui aberto, né? Muito bom. Aqui eu já tenho até... vou falar um pouquinho do Remix para vocês. Então, o Remix, ele é uma IDE, ou seja, ele é um ambiente de desenvolvimento, no caso online. Ele facilita muito a nossa vida para publicar smart contracts, para interagir com smart contracts existentes. Então, a gente vai criar o nosso primeiro smart contract para registrar uma informação no blockchain e depois alterar essa informação.
essa ideia. Vamos fazer uma coisa mais simples agora. E aí, como é que eu vou publicar isso no blockchain? O Remix em si, a gente pode falar que ele é uma aplicação descentralizada no sentido de que ele não tem uma carteira nada lá dentro. A gente vai pegar o Remix e se conectar com a MetaMask, com a nossa carteira. Então, através da MetaMask, a gente vai enviar a transação do Remix para o blockchain, para a blockchain. Então, aqui, quando vocês entram a primeira vez, ele vai estar desse jeito. Eu tenho esse Home, esse Welcome, que eu vou fechar, e a gente tem os File Explorers. No File Explorer, nessa parte embaixo do Default Workspace, tem um sinalzinho para a gente criar um arquivo novo. Então, é aqui que vocês vão para criar um arquivo novo. E vocês vão criar um arquivo chamado register.sol. E eu vou escrever as coisas aqui para vocês, tá? Register.sol. Esse sol não é de Solange, tá? Não é meu, é de Solidity, que é a linguagem de programação. Ixi, eu acho que eu vou mudar de rede. E eu vou colocar o nosso Smart Contract aqui, ó, entre o início e o fim. Vamos ver se aparece para vocês, se eu não perdi, porque desconectou aqui. Ixi, cadê? Foi embora. Perdi meu primeiro remix. Então tá bom, a gente tem o remix com segurança ou sem. Aqui é o Smart Contract. De novo eu vou colocar essas barrinhas, elas são as barrinhas de comentário. Então você vai colocar o que está entre o início e o fim. E eu vou explicar para vocês o que é isso. Então tá, eu imagino que vocês já tenham criado. Meninos, o que fica melhor agora para eu mostrar? Só me fala se é melhor eu explicar nesse ou nesse. Nesse? Tá bom. Então tá. Bom, normalmente o Remix é uma boa prática a gente colocar qual é a licença, que tipo de licença a gente está usando no nosso Smart Contract. Então a gente está usando uma licença Open Source que é o MIT. Então eu coloquei meu identificador de licença. Em seguida, eu estou dizendo qual é a versão da linguagem do compilador que eu estou usando. No caso, eu estou dizendo, esse pragma ele serve para eu usar, para eu definir essa versão. Então, eu estou usando a linguagem Solidity na versão 0.8.7. Depois, eu tenho a palavra contract. A palavra contract, ela serve para eu definir o meu Smart Contract. Eu tenho em seguida o nome dele, que é esse Register 01, e o que está entre aquela primeira chave, eu vou mudar um pouquinho só para vocês verem aqui, o que está entre as duas chaves é o meu Smart Contract em si. Eu também posso aumentar aqui. Diminuir aqui. Então, aqui, tudo que está aqui dentro é o meu Smart Contract. Normalmente, eu não precisaria, dentro desse Smart Contract eu tenho uma variável
do tipo string, ou seja, que cabe qualquer coisa lá dentro, e eu coloquei essa variável como privada, o nome dela é info. O que significa colocar uma variável privada no blockchain público, gente? Interessante isso, né? Isso aí é só para fins didáticos, tá? Assim, não é muito útil, não, eu confesso para vocês. Porque o que acontece, assim, isso significa que eu tenho acesso à variável dentro do Smart Contract, eu não teria acesso externo para ver o que está acontecendo, mas quando eu estou enviando uma transação para guardar um valor na variável, essa transação pode ser monitorada. Então, o valor que está sendo enviado para ser salvo lá dentro, ele fica público. Então, no caso aqui, vocês vão ver que eu tenho uma função chamada setInfo, que é para salvar a informação. Então, essa transação setInfo, ela está mandando a informação que eu quero guardar. Quem olhar a transação setInfo vai saber que informação eu guardei. Então, ela não é tão privada assim, tá? É só para vocês entenderem isso. Ela é útil para eu colocar informações que eu só vou usar dentro do Smart Contract. Mas saibam que, a hora que você está salvando a informação, essa transação pode ser monitorada, tá? Depois eu criei uma função getInfo, que se eu faço uma variável pública, eu não preciso ter essa função getInfo, porque automaticamente o Solidity gera para a gente o que a gente chama de getter, que é para todas as variáveis públicas, o próprio nome da variável, com parênteses ali como se fosse uma função, te retorna o valor da função, tá? Então, eu estou fazendo dessa forma, como sendo uma variável privada e criando um getInfo para mostrar para vocês as duas coisas. A criação de uma variável, aliás, que é privada e para descobrir como é que acessa. Eu estou mostrando também para vocês uma função que é do tipo view, que é uma função que não altera nada no blockchain, ela só retorna uma informação que está no Smart Contract. E aí sim, eu tenho uma função que vai alterar informações no blockchain. Pergunta aí para vocês me dizerem o que vocês acham. Essa getInfo, que só vai olhar a informação que está lá no blockchain, ela eu gasto gas para chamar? O que vocês acham? Não gasto porque eu não estou alterando nada no blockchain. A outra função, a setInfo, é uma transação enviada para o blockchain e essa sim eu gasto gas, tá? Então, vai ter, um minutinho já deixa você fazer sua pergunta. Eu só queria então mostrar para vocês ainda então sobre, falamos da definição do contrato, falamos um pouco da sintaxe, vocês vão aprender muito na prática as coisas que a gente está fazendo e depois eu passo o manual do Solidity para vocês verem mais detalhes, tá? Ainda que o nosso curso é puxado. Mas vocês vão ver então essa coisa de como que a gente usa, né? Então, primeiro, tipo da variável pública ou privada, nome dela, função. Palavra função para dizer que eu estou criando uma função, nome da minha função, se tiver parâmetros como tem na de baixo, uma string, logo em seguida, vou dizer se a minha função é pública ou privada, a gente vai fazer uma segunda versão desse Smart Contract, onde a gente vai ter controle de quem pode salvar a informação. Nesse aqui não tem. É o meu, gente? Não, né? Esse aqui é. Pronto. E, além disso, eu tenho depois, nesse caso, a getInfo, eu vou dizer o que eu retorno. Então, eu estou retornando uma string, que é o que a gente quer saber. No de baixo, eu estou passando um parâmetro, mas não estou retornando nada, só estou guardando lá dentro. Então, tudo isso pode ser composto, né? Eu posso salvar alguma coisa, retornar outra, eu posso ter um monte de coisa, eu posso ter, como eu falei, um controle de quem está salvando a informação, que vai ser a segunda parte desse aqui. E pergunta. Oi? Pode perguntar. Não estou ouvindo nada. Isso. Por questão do Pragma, por base, normalmente a gente sempre utiliza o 8.7. A versão 8.0 é o 8.7. A gente tentou utilizar outras e não vi alguma diferença, não senti nenhuma diferença em cima da base e tudo mais.
Mas setado como padrão até em outros programas como no Visual Basic e no Microsoft Studio e no Atom, normalmente eles dão como base também o Pragma sempre iniciado em 087. Algum motivo para usar essa versão específica? Não sei, desconheço. Eu tinha esse mesmo Smart Contract em versões distintas. O que acontece é que eu não lembro se foi qual foi a versão que, por exemplo, a gente tem o controle de overflow inteiro já implementado, e daí você não precisa criar funções matemáticas seguras para o seu inteiro não estourar, por exemplo. Eu não lembro se essa versão, tá? Mas eu vi ontem que a gente está na 13 agora. E está sempre evoluindo. Então, assim, é de cada um você atualizar ou não a sua versão. E você sabe que se você tem o Smart Contract publicado numa versão antiga, ele vai estar lá no blockchain na sua versão antiga o tempo inteiro, ele não vai mudar. E para você, por exemplo, fazer uma atualização, tem toda uma estratégia em volta, né? Eu recomendo usar os mais novos possíveis quando você está fazendo alguma coisa. Eu nem sabia que os outros falam a partir do 087, não. Então, vamos lá. Vocês conseguiram criar um Smart Contract? Eu espero que sim. Tem uma outra pergunta aí. Entendi, tá. É que eu não gosto disso. Por exemplo, a Beatriz agora me falou uma coisa muito interessante, assim. Porque depois vocês vão estudar no AutoSolidity que você pode definir a versão de várias formas, né? Então, a Beatriz estava falando de a gente usar o chapéuzinho, quer dizer, a partir da versão 0.1. Daí você vai pegar uma versão lá na frente, por mais que ele mantenha a mesma base, às vezes os Smart Contracts não são tão compatíveis assim. Então, todos os meus Smart Contracts eu uso uma versão fixa, principalmente na hora de publicar, para você não ter incompatibilidade quando alguém que pega seu código e tenta usar em outra versão. Tá? Então, a boa prática de publicação de Smart Contract em produção, fixa a versão, não usa esses que pode ter outro para frente, tá? Então, eu sei que tem pergunta, vai ser o seguinte: se for alguma dúvida do tipo, não consegui criar o Smart Contract, não consegui copiar alguma coisa, pede para os monitores. Monitores, de novo, cadê vocês? Tem um ali, tem a Beatriz, o David está em algum lugar. E lembra também, gente, pergunta para o amiguinho do lado. Amiguinhos, se ajudem, ajuda quem está do seu lado, principalmente a pessoa está muito fácil aí do seu lado, e aí vai mais rápido para a gente poder continuar o curso, tá bom? Olha lá o David lá também, ó. Então, tem dúvida, chama ele, para mim só se for uma pergunta genérica, tá? Daqui a pouco eu abro para pergunta de novo. Então, bom, nosso Smart Contract está lá. Aí vocês vão ver, eu vou abrir de novo essa parte esquerda aqui, que o meu terceiro ícone, né, o segundo botão, ele é o compilador Solidity. O meu ele já tem um verdinho aqui do lado, que o meu Smart Contract foi compilado, provavelmente o de vocês não. Por quê? Porque vocês podem clicar nesse Auto-Compile. Aí ele vai compilar automaticamente a cada mudança que você fizer, tá? Vocês vão ver também que a versão já está selecionada. De onde ele pegou a versão? Ele pegou da minha primeira linha do Pragma. Então, isso aqui já está certinho, ele já compilou, já está tudo em ordem, não tem nenhum errinho, não tem nada aqui. Então, se você não clicou no Auto-Compile, clica, ou também dá uma garantida, se você quiser, no Compile Register.sol. Aí, depois disso, a gente vai para o próximo ícone que a gente tem aqui, que é o Deploy and Run Transactions. Este é o mais importante, que é aqui que a gente vai fazer a publicação. E eu posso fazer a publicação de várias formas. Eu posso fazer a publicação aqui nesse JavaScript VM. O que é isso? Isso é um simulador de blockchain de memória que tem dentro do Remix. Serve para eu publicar meu Smart Contract e fazer alguns testes de lógica com as funções. E eu não publico em rede nenhuma, então é menos de um segundo para você ter interação. Mas se você está interagindo com outros Smart Contracts, aí complica a sua vida também, porque se você tem Smart Contracts publicados na rede, você tem que estar na mesma rede desses outros Smart Contracts. Tá? Vocês vão ver isso depois, provavelmente no Didify, também mais para frente. Então, nesse environment agora, qual é o nosso objetivo?
publicar na Girly usando a nossa carteira do MetaMask. Então, eu vou mudar o environment para Injected Web3, que é a carteira que está injetada no meu browser. Mudei. O MetaMask vai abrir uma janelinha perguntando: ei, esse site quer se conectar comigo, eu deixo? Então pode falar que sim, que é essa conta, next e connect. Aí você vai ver que embaixo do Injected Web3, você tem agora a sua rede Girly, o número 5, a ID da rede é 5, está lá selecionada bonitinho. Tá? E em seguida você vai ver também que a conta que aparece aqui agora é a sua própria conta. Então a minha, esse final 79, tem 45 ethers. Vamos ver aqui. Isso é de verdade. 45 ethers, final 79. Muito bom. Não precisamos mexer nesses limites de gas, mas só para você saber o que é isso, quando eu vim uma transação para a rede, a gente falou de gas price, falou de quantidade de gas, e o gas usado por um smart contract, então ele é a multiplicação do gas price que você está pagando pela quantidade de gas, é isso que você está gastando. Tá? Gas limit é a quantidade, é o gas máximo gasto pela minha transação. Então eu posso definir também, existe um gas limit por bloco, existe um por transação. Então imagina que eu quero fazer um loop. Meu loop não vai ser infinito porque o limite é o que tiver no gas limit ou no máximo o limite do bloco. Tá? Então essa é a ideia, a gente não vai parar a rede inteira fazendo um smart contract que execute um loop, por exemplo. Então mais para baixo eu tenho lá selecionado o meu smart contract. Se a gente tem vários, a gente tem que tomar um cuidado de selecionar o certo. E eu vou clicar no botão Deploy. É isso que todos nós vamos fazer. Aí então o MetaMask ele abriu a janelinha que eu tenho que autorizar a minha transação. Então eu vou lá, ele está me falando quantidade de gas. Eu aqui agora eu não vou olhar essas coisas de gas. Tá? Depois a gente pode estudar melhor, mas agora eu só vou confirmar a transação. Confirmei. A gente pode ver aqui embaixo na direita, tem uma área que está branquinha para mim, mas que se eu olhar, apareceria a transação aqui também. Deveria estar aqui. Um pouquinho mais para cá, ó. A criação pendente, agora ela está pequenininha. Então essa janelinha de baixo da direita, você tem os status do que está acontecendo. Para olhar lá no Etherscan, então se você quiser ver sua própria transação lá agora, eu posso contar por aqui mesmo. Então, ó, transação. Para falar a verdade, já aconteceu, né? Já. Então, voltei aqui no Remix. Eu vou ver que a minha transação agora já tem esse símbolo verde aqui. Então, ela já aconteceu mesmo. E do lado esquerdo, embaixo, na parte Deployed Contracts, eu tenho o meu Smart Contract aqui. E ele deu um endereço para o meu Smart Contract. Então, todo Smart Contract criado na rede tem o seu próprio endereço. Então, ele é uma conta que ele pode receber Ethers também. Aí, se você não criou um mecanismo lá dentro para retirar os Ethers, nunca mais sai de lá, tá? Cuidado com isso. E importante também é que para você interagir com qualquer Smart Contract no blockchain, que já está publicado, você precisa de duas coisas. Um, o endereço dele. Dois, o que a gente chama de API, que é o Application Binary Interface, ou saber quais são as funções que ele tem. Então, ou é uma interface, ou se eu tenho o código-fonte, eu consigo interagir com outros já publicados. Que a gente vai fazer isso em 2 minutos. Então, o que eu quero de vocês agora? Eu vou pegar a primeira lista aqui do PED. Se o nome de vocês não está aqui, aí vocês coloquem, porque a gente usa essa lista de novo depois. Então, endereço. E a ideia é você colocar o seu nome e o endereço do seu register aqui do lado. Então, ó, meu nome está lá. Eu venho lá no Remix, eu vou clicar nesse copy, pegar o endereço do meu Smart Contract, voltar no pad, colocar lá. Esse é o endereço do meu. Aí
Aí eu voltei aqui no Remix, a gente tem uma setinha do lado que eu vou expandir, eu vou abrir o meu Smart Contract. O que eu tenho lá dentro? Eu tenho, então, as funções que a gente criou. Olha lá, o getInfo e o setInfo. Alguém me fala por que o getInfo é azul e o setInfo é laranja? É isso mesmo. Então, o getInfo ele é uma view, ele não altera o estado, por isso que ele está só olhando, e o setInfo, ele troca a informação. Já vejo com quem levantou a mão aí, deixa eu só terminar esse pedacinho. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou no getInfo. Tem alguma informação lá dentro? Não tem. Então, eu vou colocar uma informação lá dentro. Ethereum. Real. setInfo. Vou mandar uma transação para o blockchain. O que vai acontecer agora? Aqui o MetaMask está pedindo autorização. Ei, você quer mandar isso para a rede mesmo? Posso mandar? Então confirmo. Estou mandando uma transação para a rede para salvar a informação lá dentro. A gente espera a transação confirmar. Eu posso olhar pelo MetaMask também. Ó, se a transação está confirmando ou não, está lá pendente. Ó, foi setInfo. Transação confirmada. Volta no getInfo. A informação Ethereum Real está lá dentro agora. É isso. Aí eu vou fazer mais uma coisa antes até de responder umas duas perguntas, que é o seguinte. Eu vou ver o contrato do Roberto. Cadê o Roberto? Oi, Roberto. Vou olhar seu contrato, tá? E assim vocês veem como é que a gente mexe ou olha o contrato dos outros. Então eu tô aqui. O primeiro é o meu, né? Agora o que eu faço? Ao invés de fazer deploy desse @address que está aqui embaixo, eu vou colar o endereço do contrato do Roberto para esse mesmo código fonte, que ele não, espero que ele não tenha mudado nada. Então eu vou aqui no @address, clico no @address agora, eu tenho outra instância, outra cópia desse smart contract publicado no blockchain. E eu vou expandir o dele, eu vou ver que informação ele colocou lá. Espero que seja uma informação boa, hein, gente? Tá público. E ele não fez nada ainda não. Então eu vou escrever sol no smart contract dele. Estou mandando uma transação para alterar o smart contract dele. Vamos esperar a minha transação confirmar. Não sei se ele está mandando outra se confirmar primeiro. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui. Ainda está pendente. Nossa, nunca vi agora ele demorar tanto. Confirmou, ó. Vou lá no smart contract dele. Agora eu estou dentro do smart contract do Roberto. Viu só? E a gente pode mexer no de qualquer pessoa. Você pode mexer no de qualquer pessoa. Então tinha uma pergunta lá do lado de lá. Já resolveu, não? Já resolveu? Tá bom, tá ótimo. Tá bom. Muito bom. Alguém tem uma pergunta assim genérica que não seja eu não consegui publicar o meu, porque daí alguém te ajuda? Você não conseguiu publicar o seu? Você tem um amiguinho do lado te ajudando? Então tá bom. Tem uma aqui e outra lá, tá bom? Ixi, ela foi pra lá primeiro, depois a gente pega o seu. Pode ir. Espera eu dele primeiro e a gente pega o seu. Só. É rapidinho. Diga. Se você preferir, dá pra colocar um light mode. Ah, entendi. Fica melhor pra vocês? Tá. Próximo. Quem queria perguntar, levanta a mãozinha pra ela tirar o microfone. Era ele. Assim fica melhor pra eles e pra vocês. Tudo bem? Tá. Então, você quer fazer sua pergunta? Ela tá esperando pra te dar o microfone. Ele já resolveu? Tá bom. Quem mais é? Ele. Então tá. Então ele fala e depois passa pra lá. É porque você modificou o contrato do cara. Você abriu o endereço. Não, eu não modifiquei nada no contrato do cara. Legal, interessante isso. Gente, ó,
Lembra que eu falei para vocês que assim, o blockchain ele é público. O smart contract meu está publicado numa rede pública, o do Roberto também. Se eu sei qual é o endereço do smart contract dele e eu sei qual é ou as funções que tem lá dentro, eu posso acessar o smart contract dele. Tem algum controle de segurança no smart contract dele? Não. Porque não tem nenhum controle, eu vou lá e altero a informação dele. A gente vai criar uma outra versão agora com controle, com uma whitelist. A gente vai definir quem pode mexer no nosso smart contract, tá? Mas esse, ele é público mesmo para a gente mostrar como é que funciona isso, tá? A gente tem mais um outro menino ali. Oi? A gente tem outro menino ali. Não, eu tô E eu poderia olhar de qualquer um. Essa é a ideia, pode falar. Se uma variável privada, ela pode ser acessada publicamente, ela vai ser acessada quando você envia uma transação para o blockchain, a gente pode ver essa transação. Então, por exemplo, imagina, é privada, eu criei o GetInfo, que é para você poder ver, né? Aí já tem a primeira coisa. Segundo, se eu pegar a última transação que eu fiz, aqui, vou ver no Block Explorer da própria Berlin, né? Então, se eu vier aqui para baixo, pedir para ver mais, vou pedir para ver decorar de datas, que é isso que eu preciso. É isso aí, ó. Tá aqui, ó, que tinha um parâmetro chamado info do tipo string que eu mandei a informação solo lá dentro. Então, isso é público. Então, cada vez que você manda uma transação, por mais que a variável seja privada, a hora que você está salvando a informação, isso é público. Isso que é a diferença entre uma coisa e outra. Qual o sentido disso? Como eu falei, é um negócio didático para eu mostrar para vocês, explicar tudo isso para vocês. Pode ter situação que faça sentido. A gente usa a variável privada quando você só vai acessar a variável dentro do smart contract, isso é mais econômico. Tá? Porque isso é um problema que a gente tem. O limite, o tamanho do smart contract que cabe dentro de uma transação, ele não é tão grande assim, gente. Então, volta e meia, a gente tem que fazer otimizações dos smart contracts para que eles caibam no blockchain e para que eles também custem menos para publicar. Tá? Eu lembro uma vez um projeto meu de 2018 que estava tudo bonitinho numa testnet, até nem era rede privada. Aí na hora de publicar em rede pública, cadê que eu não consigo por causa do limite da rede? Tive que pegar 3 smart contracts e dividir em 5 para conseguir fazer a publicação, ver o que não conecta com quem. Então, essa coisa de otimizar smart contracts também é uma coisa importante para vocês para o futuro, tá? Obrigado. Aí, tá? Então, a última, e daí eu vou para o outro smart contract. Tem uma lá também. Legal, faz aí enquanto... Pode fazer. Se eu peguei o meu contrato do Zeppelin e não enviei para o prêmio, eu já fiz todas as alterações do contrato e descobri que tem uma paradinha errada. Só subir de novo. Publicando de novo. Fazer Publicando de novo. Tá? Isso que a gente já falou no início. Assim, publicou, errou, já era, tem que publicar outro. Outro endereço, se você tiver um monte de gente que já utilizava o seu smart contract, aquela aplicação descentralizada, pede o microfone, daí que já usava a aplicação descentralizada, você vai ter que avisar o endereço novo. Se mudou alguma coisa na API, que eu falei, que são as funções, você tem que avisar qual é a sintaxe, o que mudou. Então é bem complexo. Vocês vão ver smart contracts mais complexos. Algumas perguntas que vocês estão fazendo agora, elas vão ser respondidas com os smart contracts mais complexos que a gente vai fazer, tá? Então só isso, cadê? Quem disse aqui, fala. Você mencionou antes que como os contratos são públicos, você consegue interagir com eles, conhecendo os seus métodos. Isso. Existe alguma forma de interface onde eu sei os comportamentos daquele contrato? Ou no momento que eu adiciono ele aqui no remix, ele já reconhece todos os métodos todas as ações daquele contrato? Se você adicionar o endereço aí, o remix está associando este endereço com este código-fonte que você colocou. Então, você está dizendo que aquele endereço tem esse código-fonte. Existem outras formas, deixa para aprender depois. Tá? Eu estou no básico, vocês estão fazendo perguntas avançadas e eu não consigo ir para o próximo passo. Tá? Vamos seguir mais um. Última pergunta dele aqui, e aí eu quero seguir. Aqui, não vai embora não, olha ali. Isso. Oi,
A única coisa que garante que a gente não vai fazer uma lógica que vai travar a rede é o custo. Isso, exatamente. É isso aí. Perfeito. Então vamos lá. Eu quero fazer outro Smart Content com vocês agora que que vai ser mais complexo, que tenha funções mais complexas, estruturas de dados mais complexas. É o Register ainda, tá? Mas a gente vai aprender um monte de coisa ao mesmo tempo agora com uma aplicação, uma coisa mais complexa. Então lá, remix, a gente vai fazer, na minha numeração é uma register 5, tá? Então agora, vocês vão criar, a maioria fez, né? Tem uns poucos que daí depois, quem sabe até no almoço a gente vê quem falta. Mas o pessoal que não publicou, gente, pergunta pro vizinho, pede uma ajudinha aí, vamos tentar fazer. Tá? Não fica pra trás não, a gente quer vocês todos juntos. Então aqui, ó, entre o início e o fim, agora você vai criar o Register 5. O que tem no Register 5? Tá lá o Register 5, cuidado para não fazer Ctrl X, não recortar. Tá? Só copia. Enquanto vocês estão copiando, eu explico o Register 5 para vocês. Então, o Register 5 ele fala aqui em Array, mas eu faço muito mais do que isso. Tá? Bom, o nome do contrato, no caso é o Register 5, o que eu tenho aqui? Ao invés de eu ter uma string única, eu tenho um array de strings, então eu posso ter várias. Tá? Então, são várias caixinhas conectadas e eu tenho um índice na caixinha 0, tem uma coisa, não, tem outra, na 2 tem outra. Tá? Então, eu tenho um array de strings. Além disso, eu tenho uma variável do tipo address. Olha, apareceu um tipo novo de variável, gente. O que é esse cara? Esse address é uma variável que guarda o tipo endereço do Ethereum. Então, tanto faz se é uma conta, se é um endereço de um Smart Content ou um endereço de uma conta externa, que é de uma pessoa, mas eu tenho um tipo específico de variável para guardar isso. Depois, tem mais um conceito ali para vocês agora, o mapping. O mapping ele é o conceito de chave e valor. Então, para cada chave, eu tenho um valor. E no caso, eu estou dizendo que para cada endereço, eu tenho um valor que quer dizer sim ou não, que é um booleano, verdadeiro ou falso. E repara que assim, a info agora não é única, eu tenho um mapping de info, eu tenho o address, ele é o owner, ou seja, eu vou guardar o endereço de quem está publicando o Smart Content nessa variável, que é o dono do Smart Content. E no mapping, para cada endereço que eu adicionar no meu mapping, eu vou dizer se esse cara tem acesso ao meu Smart Content, então por isso que ele é o whitelist. Tá? Nesse caso, se eu quero que ele acesse, eu vou dizer sim. O padrão, o default, é que ele não tenha acesso. Então, se você não disse nada, retorna não. Retorna no ali, retorna falso. Tá? No construtor, outro cara novo aí, ó, o construtor ali. Peraí que eu preciso ver outra coisa. Então, no construtor, eu tenho eu estou definindo as coisas. O que é esse construtor, gente? Esse construtor ele é uma função que só é executada na publicação do Smart Content, somente no deploy, nunca mais. E então a gente usa o construtor para definir variáveis, para deixar algumas coisas definidas no seu Smart Content. Então o que eu estou definindo? Que o owner é o message.sender. Message é a transação. Então, mandar uma transação era como se fosse mandar uma mensagem para o blockchain. E existem alguns parâmetros que já existem na própria transação. Um é o endereço de quem enviou a transação, que é o sender. Pode ter valor, pode ter outros que eu não vou falar todos agora não, tá? Então, o owner, eu estou gravando no construtor, no owner, quem está enviando a transação.
E eu estou colocando esse cara também na whitelist, para que ele possa depois alterar o meu smart contract. Aí a gente vai um pouquinho mais para baixo, a gente tem esse negócio que chama event. Então, evento. Evento é um aviso que o smart contract dá para o mundo externo. Então, você pode ter funções aí extra, fora do blockchain, em JavaScript, em Node, em qualquer outra coisa, que monitorem os eventos que estão acontecendo no blockchain para fazer determinadas coisas. Então, é muito comum, por exemplo, que na transferência, no padrão para transferência de tokens, existe uma função transfer que você pode monitorar isso e ver quando um token foi transferido, por exemplo. Então, esses a gente chama de eventos, né? Essas são logs, são avisos que você pode monitorar do mundo externo. Tá? E aí, eu criei esse evento que chama informação alterada, né? O InfoChange, que vai dizer qual era a informação que estava antes, qual é a informação nova. Aí depois, eu tenho o modificador, o onlyOwner. Então, o onlyOwner é o... Primeiro, o que é um modificador? Um modificador é uma coisa que eu posso acoplar em alguma função. E é comum a gente criar como modificador, porque você pode ter várias funções que usam aquele modificador e você não tem que colocar a mesma lógica em todas as funções. Embora na hora da compilação essa lógica é copiada, mas para você ler o código é mais fácil. Então, o onlyOwner, ele está usando o require. E, bom, o que é o require? Então, require também é outra palavrinha interna ali do Solidity, que ele diz que se quem está enviando a transação, que a gente não sabe qual é, for igual ao owner, que a gente já gravou, legal. Se não for, ele vai mandar uma mensagem, como se você tem um evento, mas é uma mensagem na transação, ele vai dar erro e vai mandar onlyOwner, avisando qual é o seu problema. Se passou nisso, ou seja, o sender é o owner, ele tem aquele tracinho que é só para ele continuar o código, aonde ele tiver colocado, tá? Tem outro igualzinho, whitelist, para ver se o cara está na whitelist ou não. Aí, getInfo, nada mudou. setInfo, essa aí mudou. A ideia da setInfo agora é que eu vou atualizar uma informação existente. Então, eu vou usar setInfo, passando, lembra do array de informações? Então, eu tenho uma caixinha com várias posições, então eu tenho que dizer qual é a posição, qual é a informação que eu quero colocar lá dentro. O que acontece se eu tentar alterar uma caixinha que eu não pus informação ainda? Vai dar erro. Tá? Quando eu altero a informação, ele emite aquele log, né, o evento InfoChange, e altera a informação. Para eu colocar uma informação nova numa caixinha, o que eu vou usar? O addInfo. Estou passando a informação igual era antes, tá? O nosso setInfo agora ele desceu para cá. Mas você vê que tanto o setInfo quanto o addInfo, só quem está na whitelist pode fazer isso agora. Ele vai, no caso do addInfo, ele está retornando o posicionamento do array, que vai ser o último, né? Ele vai acrescentar no final, mas ele te fala qual é o índice que aquela informação foi colocada. Então, eu estou colocando a informação lá dentro, devolvendo o índice. Bom, eu tenho uma whitelist agora, logo eu vou precisar ter funções para adicionar e remover os membros dessa whitelist. Então, eu tenho o addMember, que aí sim, só o onlyOwner pode adicionar ou remover pessoas, que ele fala que então, para este endereço agora é true ou para esse endereço agora é falso. Lembrando que o default é falso. Eu só preciso usar esse se em algum momento eu passei um true antes. Tá? É isso. Mãos à obra. Vamos publicá-lo. Espero que vocês já tenham o Smart Contract compilado. Então eu vou direto para o Deploy and Run Transactions. Agora o meu contrato selecionado é o Register 5. Deploy. Confirmar. Deixa eu olhar
mais para baixo ele como tá, ainda não foi. A gente vê aqui que não foi mesmo, está pendente ainda, eu consigo ver pelo nota nessa. Sabe aquela variável message, ela é global no smartphone? É que o Messenger ele não é do Smart Content em si, né? Ele é da transação. Qualquer transação que você envia, seja um envio de Ether, vai dar no mesmo, assim, é para tudo. Qualquer um pode, lembra que é público, qualquer um pode ver uma transação que foi enviada. Sim. Todas é o endereço, né? O endereço, se ele mandou um valor em Ether, teria ali também. Ó, o meu já está aqui confirmado. Se eu voltar então agora para o meu Deployed Contents, eu tenho um register 5 aqui. Vou copiar a nossa lista de novo para ver o register 5 de vocês. Vocês viram que assim, ele é 5 porque eu teria... Ó, o Felipe pôs o endereço aqui no lugar errado. A primeira lista é só minha, tá? É para eu copiar e colar. Então, tá lá a lista para vocês colocarem agora qual é o endereço do seu register 5. Deixa eu pegar o meu. Então, esse é o meu register 5. Ainda não tenho nenhuma informação lá dentro, então vamos colocar mais de uma até, porque vou expandir aqui, vou publicar com ele. Adicionar informação, primeiro Ethereum. E sou eu mesmo, né, que estou fazendo isso. Aí agora repara que eu tenho... esqueci de falar do list info, gente. Deixa eu falar do list info. Então, o que é o list info? Eu passei direto por ele. O list info, até a gente estava falando de versões de Solidity, né? As versões antigas não retornam esse tipo de coisa, tá? O list info, ele retorna diretamente um array de strings, então eu posso ver todas as informações que estão lá dentro. E se você olhar o getInfo agora, que eu esqueci de falar, o getInfo é para você olhar uma posição específica do array. Esse listinfo funciona se tiver um array com 1000 posições? Provavelmente não, nunca mais vou usar, nunca mais vou ver. Porque ele não vai ter capacidade para me trazer tudo isso, eu teria que colocar um limite inicial e final, tá? Então agora eu volto para cá. Então no listinfo, provavelmente eu já tenho o Ethereum lá dentro. Vou colocar outra informação agora que é o real. Então vai estar na outra casinha do lado. Não confirmei. Foi. Enquanto está confirmando, getInfo, eu quero ver o que está na casinha 2. Eu não tenho a casinha 2, tá? Começa do 0. Então eu tenho a 0 e a 1. Vai dar um erro aqui do meu lado esquerdo, que eu não estou conseguindo aumentar. Aqui, ó, Execution Reverted deu erro. Então, listinfo agora, Ethereum, real, cada um na sua casinha. Bootcamp. Estou colocando agora o meu índice 2, né? 0, 1, 2, os 3 casinhas com informação. Então, já eu vou ter. Quem é o holder? É a minha própria carteira. Será que o endereço de alguém está na whitelist? Peraí. Eu posso ver o endereço do Smart Contract da Esther. Ele está na minha whitelist? Vamos ver? Não, deu falso. Faria sentido eu colocar o endereço do Smart Contract dela na minha whitelist? Não. Porque o Smart Contract dela não tem a capacidade de fazer nada dentro do meu, mas poderia. Se tivesse, a gente poderia fazer outro tipo de coisa. Eu poderia olhar de alguma pessoa aqui, vamos pegar a lista de pessoas. Eu vou pegar onde está o Júnior Ribeiro? Oi, Júnior, por exemplo, vou te adicionar para mexer no meu Smart Contract, tá? Então, estou adicionando aqui eu só estou olhando, né? Vamos olhar, tá falso, ele não tá. Eu vou adicionar o Júnior agora aqui.
Então, quando confirmar minha transação, ele vai poder colocar mais uma informação no meu array. E aí vai ser o exercício de vocês. Olha para o amiguinho do lado e descobre quem que ele é. E vocês vão se adicionar um ao outro e alterar o smart content do seu amiguinho. Ó, você já consegue. Júnior, isso. Então, vou ver como é que tá meu listinho agora. Ethereum, Rio, Bootcamp, o Júnior ainda não adicionou nada. Aí, enquanto vocês estão fazendo, vou fazer um comentário aí de uma pergunta bem interessante que o nosso amigo ele fez. Qual é o sentido de deixar smart content público, né? Assim, eu nem publiquei ainda, mas é até o contrário do que a gente imagina. Porque quando a gente vem até do tradicional, o pessoal não tem essa cultura do open source, né? Então você não publica, não divulga seu código. E aqui, quando você fornece credibilidade ao mercado se você publicar o seu smart content. Então, no ambiente blockchain, publicar o seu código fonte, ou seja, colocar a cara para bater, significa, ó, tá aqui, ó, pode ver. E isso te dá confiança no mercado para que ele queira usar o seu smart content. Porque o cara vai usar aquilo que ele pode verificar e conferir que funciona. Ele não vai usar aquele smart content que não está publicado e que você até pode decompilar o bytecode e tal, mas você não está passando confiança para o mercado. E da mesma forma que é público, que todo mundo pode acessar, por isso que a gente tem que ter essas coisas de permissão que eu fiz com vocês. Qualquer smart content tem que ter esse tipo de coisa. Tem bibliotecas que fazem isso, tá? A gente não usou ainda, vai usar no futuro, mas vocês têm que ter essa consciência, tomar um cuidado com isso. E se tiver um erro no meu smart content, alguém vai explorar isso? Vai, com certeza. E se seu smart content está na rede com muito dinheiro, você vai perder todo esse dinheiro? Vai, com certeza. Então, por isso que assim, quando a gente está falando de blockchain, de smart content, antes de publicar um smart content na rede, a gente tem a prática de testar, testar e testar. Fazer auditoria, pagar empresas de auditoria. É muito importante você fazer o possível e o impossível para evitar erros nos seus smart contracts. Tá? Se alterou agora, Ju? Legal, vamos ver. Se alterou é da 3. Achei até que você ia adicionar alguma coisa. Então vamos ver. No list info. Exposição 3 é a última, se adicionei. Então ficou Ethereum, Rio, Bootcamp Júnior. Tá bom, mas eu quero tirar ele e colocar eu agora no lugar dele. Então eu vou lá agora no set info da posição 3. Eu vou expandir para ficar mais bonitinho, tá? E colocar a Sol aqui. Confirmar. E uma coisa importante, gente, eu sei que a aula tá bem puxada, assim, ela é rápida, né? Você não presta atenção um pouquinho, você já perde alguma coisa pelo meio do caminho. Tudo isso está sendo gravado, não está sendo disponibilizado ao vivo, mas quando acabar o evento, a gente vai disponibilizando aos poucos, fazendo a publicação no YouTube do Ethereum Rio, tá? Para vocês. Então, vocês vão ter acesso a tudo isso depois. Tá bom? E eu acho que últimas perguntas é isso e a gente vai almoçar. Alguém tem alguma pergunta assim, genérica para perguntar? Então, quando eles começarem, se você levar, é melhor ainda, senão vai no caminho. Obrigada. Vamos supor que eu descobri que o meu contrato tem algum problema com o exploit, alguma coisa. Eu consigo declarar para a comunidade que esse contrato não deve ser usado, alguma coisa do tipo? Depende de como é que você faz o seu contrato. Existe, por exemplo, uma função chamada self-destruct, que você poderia colocar no seu contrato e você mesmo destruí-lo, para ninguém mais conseguir utilizar. Mas isso causa outros problemas também, tá? Assim, a gente já tem carteiras com milhões de éteres aí travados porque foram usados um self-destruct mal feito.
Então, mas isso é possível. Você pode, às vezes, simplesmente bloquear ao uso de determinadas funções, assim, dar um conceito de pausa. Você pode avisar a comunidade inteira, gente, ó, já era. Isso acontece, mas aí realmente vai ser a prática de mercado do que você quiser fazer. Mas alterar o smart contract é a única coisa que você não vai conseguir fazer. Um dos detalhes que você tinha comentado é que às vezes você quer interagir com outros contratos que estão na blockchain. Sim. Eu não consigo extrair o código-fonte e rodar localmente? Consegue, pode fazer no local. Então não necessariamente precisa subir no contrato para a rede? Não, você pode fazer outras coisas locais, sim. Tá. É que não faz sentido, né? Se você está querendo trabalhar em blockchain, o resultado final vai ser publicação em produção. Não, mas para você produzir, fazer teste e tal, local. Geralmente testes são locais.